Boa tarde, primeiro ano. Essa apresentação é sobre metabolismo, que é o conteúdo que você vai estudar no quarto bimestre. O metabolismo é o conjunto de transformações químicas que acontecem dentro das células dos seres vivos. Essas transformações são responsáveis pela manutenção da vida. Então, todo aproveitamento que você tem ali do alimento que você come para formar células, formar substâncias, produzir energia e manter a sua saúde, manter a saúde do seu corpo, fazem parte do metabolismo. Existe uma relação entre metabolismo e o peso, depende de alguns fatores, como o sexo, por exemplo, as mulheres têm a tendência a ter um metabolismo mais baixo, mais lento. Se você passa a maior parte do seu tempo deitado, sentado, assistindo televisão ou mexendo no telefone, por exemplo, o seu metabolismo vai ser mais baixo. Se você pratica atividades físicas ou trabalha, né, com atividades físicas, você vai ter uma taxa de metabolismo mais alta. Então depende da alimentação, da atividade física, do sexo da pessoa e da idade da pessoa também. O metabolismo tende a ser mais baixo quanto mais a pessoa vai envelhecendo. O metabolismo pode ser dividido em dois tipos: o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo são as reações responsáveis pela síntese de todos os compostos necessários para a reprodução, o crescimento e a manutenção das células. Então, o anabolismo são todas as reações de produção, de síntese de compostos dentro das células. Como exemplo de anabolismo, a gente pode citar a produção de proteínas para formar os músculos e também a produção de compostos orgânicos durante a fotossíntese. A palavra anabolismo, ela está relacionada com os anabolizantes, né? Os anabolizantes são hormônios sintéticos que fazem papel da testosterona, que é aumentar a massa muscular, produzir músculos, né? Aumentar a massa muscular. São medicamentos, né, utilizados só em determinados casos. Esses casos aí são médicos que vão determinar, né, se a pessoa precisa ou não usar. Essa bomba aí é justamente para lembrar que tem pessoas que chamam de bomba, né? Tá tomando bomba para aumentar o músculo. E, na verdade, são esses hormônios. São muito perigosos, né? E o preço é muito alto. A pessoa pode ter até um ganho muscular, mas ela tem uma série de problemas de saúde relacionados com o uso desses medicamentos aí. E é muito perigoso, por isso que é só com a prescrição médica e também não é para fins estéticos, é só para tratar determinados problemas de saúde. Se a pessoa quer aumentar a massa muscular, né, ela tem que fazer algumas coisas importantes. Não existe mágica, né? Depende de alguns fatores. O primeiro fator aí que está representado pela molécula de DNA é a genética da pessoa. Tem pessoas que nascem com predisposição genética para aumentar a massa muscular, então elas fazem uma quantidade específica lá de exercício físico e já tem um aumento significativo. Tem pessoas que não têm essa facilidade. O exercício físico também interfere, né? Quanto maior a quantidade de exercícios físicos regulares, né, frequentes e da maneira correta, mais chance você tem de aumentar a massa muscular. E a alimentação. Uma alimentação saudável, de maneira geral, ela te auxilia em vários fatores, né? Ajuda a manter a saúde do seu corpo. Mas a pessoa que quer ganhar massa muscular, ela tem que ter uma alimentação rica em proteínas, que está ali na carne, todos os tipos de carne, no ovo, no leite, nos derivados do leite, no feijão. Para você não confundir as palavras, né? A palavra massa, na verdade, ela significa coisas diferentes de acordo com o contexto. Pode ser massa, que mede a quantidade de matéria, né, das coisas, que é medida em quilograma, grama, tonelada. A gente usa a palavra massa também para alguns alimentos, como o macarrão e o pão, e massa muscular, né, de formação de músculos. O macarrão e o pão são formados de carboidratos, a massa do macarrão e do pão, e a massa muscular é formada de proteínas, são coisas completamente diferentes. Para quem quer aumentar a massa muscular, também existem alguns suplementos alimentares que eles fornecem nutrientes ali que vão ajudar na formação de músculos, como as proteínas já digeridas, ou o próprio aminoácido, ou outras substâncias ali que aceleram a produção dos músculos. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Os suplementos alimentares, eles também podem, né, produzir efeitos colaterais de acordo com a saúde da pessoa, a quantidade que ela come, que ela ingere, ou a atividade física que ela faz.
Então é uma coisa complicada e delicada e ela exige acompanhamento, principalmente de um nutricionista. As reações de catabolismo são aquelas responsáveis pela quebra de macromoléculas, de moléculas grandes, né? Com duas intenções, com dois objetivos. Ou para liberar energia, ou para formar moléculas menores que vão ser usadas para várias atividades nas células. Como exemplo de metabolismo, de catabolismo, a gente tem a produção de energia. Então a gente pega substâncias e quebra essas substâncias para produzir energia, ou a própria quebra das proteínas da alimentação para liberar os aminoácidos, né, que você vai usar para formar as suas proteínas. Então a quebra das proteínas é o catabolismo e a formação das suas proteínas é o anabolismo. Existem mecanismos, né, que são responsáveis por produzir moléculas que vão ser utilizadas na formação de energia. Então, os mecanismos de síntese, né, de produção de matéria orgânica a partir de compostos inorgânicos, né, matéria orgânica é o material que faz parte do seu corpo. Material inorgânico, composto inorgânico, é a água, sais minerais e alguns gases. Então, alguns seres, né, sintetizam, produzem matéria orgânica a partir de compostos inorgânicos através da fotossíntese e da quimiossíntese. A fotossíntese ela é realizada, né, por plantas e algas e é a conversão de energia luminosa em compostos orgânicos. Então, as plantas usam a energia do sol para juntar água e sais minerais que vêm das raízes com o gás carbônico que vem do ar, né, que entra pela folha através de uns buraquinhos que ela tem ali, e para produzir toda a matéria, todo o composto orgânico que a planta precisa para formar o corpo dela e para sobreviver. A fotossíntese acontece nas folhas, dentro de algumas organelas, né, que são essas bolinhas verdes aí na imagem da direita abaixo, né, que são os cloroplastos, que é o local onde acontece a fotossíntese. A fotossíntese também é feita pelas algas, né, que estão ali no fitoplâncton, são plantinhas ou algas pequenininhas que estão ali na água, e elas são responsáveis pela maior parte do oxigênio que a gente respira, que nós usamos na respiração. Então, as plantas produzem fotossíntese, produzem oxigênio na fotossíntese, mas elas usam a maior parte desse oxigênio. O que sobra para nós vem das alguinhas lá que vivem na água. A quimiossíntese é a produção de matéria orgânica a partir de água e gás carbônico, mas utilizando a energia de reações químicas, de determinadas reações químicas, diferente da fotossíntese, que utiliza a energia da luz. Na imagem da esquerda e acima, a gente vê alguns anelídeos, né, alguns animais que vivem lá no fundão do mar, onde não chega luz, e dentro desses animais tem bactérias que conseguem produzir matéria orgânica, produzir compostos orgânicos a partir de reações químicas. Na imagem de baixo a gente tem uma raiz de leguminosa, né, de um tipo de leguminosa como feijão. Na raiz dessas plantas existem bactérias, né, essas nitrosomas ou nitrobacter, que vão, nitrossomonas, falei errado, desculpa, que vão produzir matéria orgânica, que vão produzir compostos orgânicos também utilizando de reações químicas. Existem também as reações de quebra de compostos orgânicos com a intenção de produzir energia. Né? São dois tipos, respiração aeróbica, que é utilizando o oxigênio, e respiração anaeróbica ou fermentação, que é sem a utilização de oxigênio. Fazendo um apanhado aí até agora, né, a energia luminosa ou química é utilizada pelos seres vivos para produzir compostos orgânicos que vão ser utilizados para produzir energia. E os principais compostos orgânicos utilizados na produção de energia são glicose e gordura. Glicose em primeiro lugar, né, gordura só na falta da glicose. É por isso que quando a gente come muito açúcar, né, a gente vai ter a produção de glicose e ainda o que sobrar a gente ainda vai formar gordura. Quando a gente come uma quantidade menor de açúcar, a gente vai, né, produzir energia a partir daquele açúcar que você ingeriu e se faltar, vai utilizar a gordura e faz a pessoa emagrecer. A célula, ela tem uma molécula química, né, que é utilizada para armazenar energia, que é chamada de ATP. Então, é como se fosse uma moeda energética. A gente pega os alimentos, produz energia com esses alimentos, essa energia fica armazenada na molécula de ATP, que a gente vai usar
para diversas reações químicas, diversas funções, diversas atividades que o seu corpo precisa. Então, a ATP é uma espécie de moeda energética. Para você não confundir aí respiração pulmonar e respiração celular, respiração pulmonar é a inspiração e expiração do ar para captar o oxigênio. Só para isso, é só isso que a gente pega do ar, mais nada, né? Só o gás oxigênio. Ele entra para os pulmões, do pulmão para o sangue, do sangue ele vai para todas as suas células. Dentro da célula vai acontecer a respiração celular, né, de todas as células do seu corpo, que é a produção de energia utilizando o oxigênio. Chamada também de respiração aeróbica. É um processo de transformação de moléculas orgânicas, principalmente o açúcar, e em segundo lugar a gordura, em energia, né, em moléculas de ATP. Então, é a transformação da glicose em moléculas de ATP, utilizando o gás oxigênio. Nessas reações, nesse conjunto de reações, forma gás carbônico e água, que é uma sobra. É um tipo de reação de combustão, é uma reação química do tipo combustão, né, que é a queima de compostos orgânicos para produzir energia, usando energia e calor. Calor é um tipo de energia, utilizando o oxigênio. Essas reações acontecem dentro de uma organela no citoplasma das células que chama mitocôndria. E o saldo de ATP para cada molécula de glicose é de 30 ATP. O outro tipo de respiração chama respiração anaeróbica ou fermentação, que é a transformação de moléculas orgânicas, também principalmente açúcar e gordura, em energia, em moléculas de ATP, só que sem a utilização de oxigênio. Então, tem alguns seres que respiram sem utilizar, produzem energia, né, respiram sem utilizar oxigênio. Forma diferentes produtos. O saldo de ATP da fermentação é só de 2 ATP. É para a gente ver que esse tipo de respiração aí, ele não é suficiente para manter a vida de seres muito complexos, como os seres humanos, como os animais e as plantas. Então, quem vai realizar esse tipo de fermentação, tipo de respiração, são seres pequenos, como bactérias e fungos. Existem alguns tipos de fermentação, como a alcoólica. Na fermentação alcoólica, produz álcool, que a gente usa para higienizar as mãos e alguns objetos, usa na produção de combustível, em bebidas alcoólicas, e também forma gás carbônico, que na massa do pão vai empurrar a massa para tentar escapar, e aí faz a massa crescer. Então, é o mesmo fungo, é um tipo de fungo, né, que a gente chama de fermento biológico ou levedura, que faz a fermentação alcoólica. A fermentação lática ela é feita por bactérias de vários tipos, como os lactobacilos. Ela vai formar o ácido lático, que transforma o leite em queijo, iogurte e leite fermentado. A fermentação acética também é feita por bactérias, né, e ela vai formar o ácido acético, que é o que está lá formando o vinagre. Então, é a fermentação do álcool em ácido acético. Só para a gente resumir, aí uma coisa importante é que todo ser vivo respira, mesmo se ele utilizar oxigênio ou não. Mas apenas os seres autotróficos produzem matéria orgânica. Então, quem que é o ser autotrófico? É aquele capaz de produzir matéria orgânica pela fotossíntese ou quimiossíntese. Então, as plantas, por exemplo, não sei se você já escutou essa mentira aí de que a fotossíntese é a respiração da planta. Não é verdade. Fotossíntese é o processo que a planta utiliza para formar matéria orgânica e respiração é o processo que ela utiliza para pegar essa matéria orgânica que ela mesma fez e transformar em energia. Era só isso que eu queria falar. Obrigada pela atenção e se você tiver alguma dúvida, é só me perguntar.